Olá, eu sou a Bia e este é o meu diário de intercâmbio aos Estados Unidos. Eu queria-vos começar por contar a minha história de como eu comecei a querer fazer o intercâmbio. Eu vou fazer intercâmbio de um ano, ou seja, 10 meses, ou seja, um ano letivo, aos Estados Unidos. Eu ainda não sei para onde vou porque ainda não recebi uma host family, mas supostamente eu vou-me embora a inícios de agosto e volto em junho do próximo ano. Começou quando eu tinha 13 anos, eu estava no meu colégio e eles ofereciam 2 intercâmbios de uma semana, porque nós ainda éramos novos, um à Finlândia e outro à Holanda. Eu escolhi a Finlândia e eu fui para a Finlândia durante uma semana em Karava, muito perto de Helsinki, que é a capital, e cheguei a ir também à Letónia de barco. Tive 4 horas de barco na Letónia, para ir para a Letónia. E, para ser verdadeira, acho que foi muito complicado para mim, porque a Finlândia é um país muito diferente de Portugal, para quem não sabe. Para além do frio, que me custou muito, porque houve uma noite em que eu tive que andar desde o jogo que eu fui ver até a minha casa de bicicleta só. A rapariga que me acolheu, ou seja, a rapariga, filha do meu host dad, porque eu tinha um host dad, a minha host mom já não vivia mais com o meu host dad, estava divorciado, mas no domingo ela foi lá e foi-me visitar e fomos também ver um lago de gelo. Vou deixar aqui a foto, me com 13 anos, num lago de gelo. E foi muito complicado, para ser sincera, porque era uma cultura completamente diferente da nossa. Por exemplo, eu não jantava, que era uma coisa super esquisita para mim, não jantar. Ou seja, eu levantava-me bem cedo de manhã para ir para a escola e depois comia grande pequeno almoço, tipo muito pão, imenso pão, com salsichas, carne e depois sumos, e até me ofereceram leite, mas o leite era mesmo muito esquisito. E depois almoçava às 3 da tarde e depois não comia mais. E pronto, às 2 da manhã eu ficava com bem fome, então eu ia pedir sempre ao meu host dad para me dar comida. E era um bocado complicado, por exemplo, quando eles me perguntavam se eu queria ir para a sauna e depois ir com eles e com a comunidade toda para a neve, biquíni, ou então sem roupa. Algumas pessoas iam sem roupa, era muito esquisito. Mas de resto eu acho que foi a maior experiência da minha vida, porque eu realmente vi aquilo que eu gostava de fazer, a primeira vez que eu consegui fazer algo que eu realmente senti que eu gostava de fazer. Então eu decidi que eu queria voltar a fazê-lo. Então eu, no 9º ano, ou seja, quando eu tinha 14 anos, ainda não tinha 15, eu pedi à minha mãe para receber uma holandesa em casa. A minha escola também proporcionava isso, proporcionava que nós podíamos receber pessoas e não ir. Então eu recebi uma holandesa e a minha irmã mais nova recebeu uma polaca. Então nós tivemos uma holandesa e uma polaca cá em casa durante uma semana. Eu fiquei a melhor amiga da holandesa, ficámos bem amigas, então eu decidi que ia ter com ela durante o verão. Então eu fiquei lá 2 semanas na Holanda, em casa dela, não com a escola, mas sim sozinha. Então eu fui para Utrecht. Sorry se eu não digo isto bem, mas eu estive lá 2 semanas, foi a melhor experiência da minha vida e eu voltei a sentir que aquilo era realmente o que eu gostava de fazer, que era conhecer pessoas novas, novas culturas, ter experiências completamente diferentes da que eu tenho cá em Portugal. Então eu fui para Utrecht, a 20 minutos de Amsterdão. Fui também a Zandam com ela, fui também à Alemanha, que eles também me levaram à Alemanha. Foi mais ou menos, não gostei tanto, era uma aldeiazinha pequenininha na Alemanha, então não foi muito engraçado, mas pronto. De resto, eu decidi que queria voltar a fazer intercâmbio, mas como o meu colégio não voltava a fazer intercâmbio no secundário e não oferecia mais países do que a Holanda e a Finlândia para os mais velhos, a Polónia era apenas para os mais novos, ou seja, por isso é que a minha irmã recebeu uma placa. Então eu mudei de escola. Mesmo assim, na escola em que eu fui, eles não aceitam muito bem o intercâmbio, não é muito bem aceito. Então eu decidi que, pronto, ia desistir. No entanto, havia uma rapariga lá na minha escola, um ano mais velha que eu, que foi-se embora e eu achei muito esquisito. Então eu comecei a perguntar às pessoas porque é que ela se foi embora assim do nada, coisas normais, fofoqueiras e assim. E ela foi para uma missão que se chama UWC, eu vou meter aqui o logo também para vocês verem, e o link aí em baixo para vocês poderem ver, que é o United World College, e que se faz durante 2 anos e nós podemos voltar a casa. É diferente do que intercâmbio. Então ela veio à escola fazer um interrogatório às pessoas porque ela precisava de fazer um estudo para um trabalho dela.
Então ela por acaso veio ter com o meu grupo e deu-nos os papéis e eu fiquei super interessada, tipo, como é que uma escola com imensa gente de diferentes países, é raro ver muita gente do só país, depende, porque estas escolas, tipo, há muitas em muitos lugares, por exemplo, há uma na Suazilândia, que é onde ela está, que maioritariamente são pessoas da Suazilândia que estão lá, e de resto depois há as pessoas internacionais de outros países. Há um que há no New México, nos Estados Unidos, depois há uma na Alemanha, se não me engano, Noruega, Wales, Bósnia-Herzegovina, se não me engano é assim que se diz, Arménia, Índia, Hong Kong, China, Japão, Costa Rica, eu acho que não me esqueci de nenhum. Então, e ela está lá, e eu falei com ela, e ela depois começou a falar comigo sobre isso, eu fiquei super interessada, então ela disse-me para eu me candidatar. Eu candidatei-me em inícios de janeiro, tipo, primeiros dias de janeiro, acho que dia 3, e depois a candidatura acabava dia 23. E eu consegui fazer tudo, a sério, não façam como eu consegui, realmente as pessoas adoraram a minha candidatura. Eu tive a minha professora de inglês e a coordenadora do meu voluntariado a fazerem-me cartas de recomendação e mesmo assim eu não consegui, eu não fui selecionada. Dia 24 de janeiro recebi um e-mail a dizer que não me selecionaram e eu fiquei super triste porque pensei que o sonho da minha vida de estudar no estrangeiro tinha sido esmagado e pronto. Mas não foi isso que aconteceu. É o que eu sempre disse, quando se fecha uma janela, abre-se uma porta. E então eu fui ao Facebook da UWC Portugal na altura e eu vi lá que havia uma feira para estudar no estrangeiro chamada Study Abroad Portugal. E eu fui lá, foi um fim de semana, fui ao Intercontinental em Lisboa e foi super fixe. Eu simplesmente entrei lá, fui ter com o USA Education, se vocês sabem o que é, vão a esse tipo de feiras, por exemplo na Futuralia, eles estão sempre lá. E eu fui lá e tentei falar com eles sobre fazer o secundário noutro país, ou seja, na América, que era o que eu estava a pensar fazer. Quer dizer, na altura eu não estava bem a pensar em fazer na América. Eu estava a pensar fazer em qualquer lado, eu só queria ir embora. Então, eles disseram que não podiam fazer, que aquilo era apenas para o ensino superior e tudo lá era tudo acerca do ensino superior. Só que de repente alguém me disse assim, mas vai falar ali com aquela empresa. E eu fui falar e era a Multiway, que é a empresa que agora está a direcionar-me o intercâmbio. E eu fui lá e conheci um rapaz chamado Francisco, eu não vou dizer o apelido dele porque ele se calhar não quer ser mencionado aqui, mas ele começou a falar comigo e comecei a dizer-lhe que eu queria mesmo ir embora e fazer o secundário lá, e ele ficou bem entusiasmado, chamou logo o diretor e o diretor fez uma ficha urgente para eu ir lá fazer entrevista à Multiway. Sábado, dia 11 de março, fui fazer a minha entrevista. Eu já tive o meu fim de semana de orientação pessoal e é isso, é a minha história sobre o intercâmbio. Os próximos vídeos eu vou falar sobre toda a papelada e qual é que é as coisas que vocês precisam, alguns warnings, se alguém tem medo de ir fazer intercâmbio, tudo isso. E se alguém tiver alguma questão que me escreva nos comentários, ponham um like e subscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!